Primeiro, rapidinho, agradecer, né, a Fabíola, a Dani e a Cláudia. Eu estou super feliz de estar aqui, honrado, já me sinto meio em casa, né? Já estive até aqui nesse local, exatamente, há um ano atrás, e muito feliz também de estar com a Júlia, que, curiosamente, a gente se conheceu primeiro pelo trabalho, né? Conheci o trabalho da Júlia, enfim, temos uma história que vem pela nossa produção em arte, e depois é que eu conheci a artista, e estou super feliz de estar aqui agora com ela, né? Nesse momento de falar sobre produção. Então, o que eu trago para vocês do meu trabalho, que eu acho que talvez o que seria mais interessante a gente conversar, eu venho de uma formação de desenho, pintura, né? Desde jovem eu gostava muito de desenhar e pintar, e num dado momento a fotografia começou a surgir no meu trabalho, muito em função de eu trabalhar, ter atividades como designer, gráfico, a fotografia começou a surgir, mas eu sempre tinha interesse um pouquinho na fotografia um pouco expandida, né? Do ponto de vista de que suportes usar, enfim. Mas num dado momento, há uns 10 anos atrás, eu comecei a dirigir atenções assim um pouco mais especiais às questões que se estabelecem em torno da fotografia, como se eu ando, assim, até se é um dado, eu costumo andar muito pelos interiores da Amazônia, e às vezes eu vou muito com equipamento fotográfico no ombro. E acontece que quando as pessoas veem aquele equipamento no meu ombro, é curioso como o primeiro contato, a primeira conversa, acaba sendo sobre fotografia, né? E aí eu comecei a me dar conta o quanto a fotografia, na verdade, ela cria, né, um estado, enfim, ela instaura um campo onde ali diversas linhas de força se estabelecem, né? Então as pessoas procuram alguma coisa nessa aproximação, elas vão buscando alguma coisa na fotografia, e o encontro com a fotografia também deflagra várias outras coisas. E aí acabou que o meu trabalho começou lentamente a migrar, e é o que vocês vão ver aqui, para um tipo de trabalho que ele trata muito menos da imagem propriamente dita, mas ele tenta dar conta de uma história. E aí, claro que por conta disso, esse campo aqui, esse momento aqui onde eu estou, que é o momento da fala, ele acaba se afirmando como talvez a melhor plataforma de apresentação do meu trabalho. Muitas pessoas dizem assim, pô, eu gostei muito da exposição, mas é incrível, a exposição não dá conta do teu trabalho. E aí eu vejo o quanto o meu trabalho ele se desloca para um território mesmo da fala, do relato, a obra, né, a obra como fala, né, como relato de experiência. E aí eu trago um desses relatos para apresentar para vocês, até para que vocês entendam um pouquinho isso tudo que eu apresento para vocês, né? Esse trabalho aconteceu em Minas Gerais e foi por ocasião do meu mestrado. Eu cheguei lá, a princípio eu ia fazer o mestrado e eu apresentei um projeto de pesquisa. Olha, eu vou pensar sobre os trabalhos que eu já havia feito anteriormente. Tinha uns trabalhos nessa perspectiva que já estavam deslocando muito, enfim, sendo apresentados por aí, Nazaré do Mocajuba, que é um que está bem na internet, dá para vocês verem bem, e outros, né? Mais uns 3. Aí a minha orientadora, que é artista também, ela falou, legal, acho que você, enfim, não vai ter grande problema de fazer o trabalho, mas eu acho muito triste um artista ficar 2 anos só pensando sobre o que fez. Tem que ser o microfone? Ok. Então, olha, vai ter que falar. Mas então, aí ela falou, eu acho muito triste você ficar 2 anos só pensando sobre o que fez. Eu te desafio, então, a fazer um novo trabalho aqui em Minas. Eu quero um novo trabalho. Você pode até se referir aos anteriores, mas eu quero uma nova obra aqui a partir do mestrado. Aí eu disse, ok. Aí aceitei o desafio, um pouco, enfim, assustado com o desafio, e aí pedi assim para ela, então eu quero o seguinte, eu quero 6 meses para eu circular por Minas, até eu ser afetado por alguma coisa, até alguma coisa me tocar e eu perceber que essa coisa deflagra um trabalho novo e eu quero esse tempo. Ela falou, ok, você tem esse tempo, pode sair por aí.
E aí eu comecei a pegar dicas com amigos, com pessoas, vai em tal lugar que é legal, vai ali, vai lá. E claro, eu ia às vezes em alguns lugares que era bom, era ótimo, era um fim de semana bom, mas nada acontecia. E aí eu ia para outro, e aí eu ia para outro. E aí até que eu ouvi falar desse lugar aí que está marcadinho num X, que é uma vilinha perdida o que eles chamam de descaminhos da estrada real, assim, estradinhas vicinais que no período da coroa, né, as pessoas usavam para burlar a barreira portuguesa de controle da produção, né, de diamantes. E aí eu me lanço atrás desses lugares, eu uso equipamentos muito simples, eu não gosto de equipamentos muito sofisticados, porque para o meu caso, o contato, o encontro, às vezes o equipamento muito, muito poderoso, às vezes ele é inibidor. Então eu uso equipamentos muito simples, enfim, me larguei pelas estradas de Minas, que são meio de terra, assim, me perdia loucamente, né? E dá para ver até porque aí, olha, as indicações de placas são tipo isso, então errava várias vezes, até que eu cheguei na região da Lapinha, que é um pequeno vilarejo, um vilarejozinho perdido no meio da Serra do Cipó. E aí vi a vilinha, né? Sentei primeiro aí nessa pedra, fiquei olhando, disse, gente, que lugar mais idílico, mais apartado de tudo, era um silêncio, eu só ouvi o vento assim na minha orelha, eu disse, que loucura. Aí depois eu disse, não, eu tenho que descer, vamos lá, eu tenho que arranjar um lugar para dormir, deixa eu ver como é que eu vou ficar no lugar, né? E aí desci, esse lago daí é um lago que se forma de várias cachoeiras, né, que tem aí nessas montanhas. E, bem, fui entrando na vila, até nessa primeira entrada, até o barulho do meu carro me constrangia incrivelmente, porque era uma paz tão grande que o barulho do carro parecia um monstro entrando na vila, e eu ficava, meu Deus, assim, com medo de acelerar. E aí parei num lugar e perguntei para uma pessoa, desculpa, eu estava querendo pernoitar aqui, você sabe como é que eu posso dormir? Aí disseram, vá aqui na frente, que tem uma casa lá na frente, do seu Luiz do Dico, ele vai lhe arranjar um lugar para pernoitar. Aí fui andando, né, e uma vilinha super mineira, né, super pacata, e cheguei na casa do seu Luiz do Dico, a minha primeira grande surpresa é que tinha uma placa assim, visitação a sítio com pinturas rupestres de 8.000 anos. Eu disse, nossa, que loucura. Aí ele veio de lá de dentro, eu disse, olá, seu Luiz do Dico, essas pinturas rupestres são no seu terreno? Aí ele falou assim com desdém, sabe? Falou assim, você quer ver isso? São os desenhos tudo. Eu disse, eu adoraria. Vamos marcar um dia para o senhor ver tudo, e eu levo você, mas o que eu fico orgulhoso mesmo são das macaxeiras que eu planto. Ele foi pegar lá dentro e aí veio e falou, isso sim é que eu me orgulho, não são aqueles desenhos, aí pediu para eu fotografá-la, né? E aí é curioso até que nos meus trabalhos as coisas vão acontecendo e eu vou também lendo autores. Aí eu estava lendo Bauman e alguns sociólogos, e o Bauman mesmo se referia assim, de alguns lugares apartados onde os valores do lugar, a vila ainda tem a capacidade de definir o que é importante, não os outros, né? E para o seu Luiz do Dico, o que ele plantava era muito mais importante do que pintura rupestre. Mas enfim, me arranjou um quartinho, resolvi a questão, coloquei as coisas dentro do quartinho e comecei a caminhar pela vila, né? E aí logo na minha primeira circulada eu já comecei a me deparar com placas por toda a vila e que começou a cair por terra aquela ideia de que o lugar era idílico, apartado de tudo, aquela ideia romântica. Eu disse, bem, não é bem assim. Esse lugar provavelmente, né, ele vive um embate, né, de valores, e provavelmente um dos grandes problemas, inclusive, seja eu, né? Os forasteiros que chegam com outros modos de se comportar, enfim. E a vila estava cheia de placas que eram, desde algumas que, né, se referiam a esse conflito, como eram outras também que eram uma solução. Turismo sustentável, peixe frito, tarô, pastelaria, sorveteria. Então você via que a vila se batia entre aceitar ou negar um futuro que chegava muito rapidamente, né? E aí eu caminhando,
cruzei com esse garotinho franzino, ele estava tocando assim uns bois pela beira da estrada, e ele viu a câmera fotográfica pendurada no meu equipamento, no ombro, e na hora assim, aí soltou a varetinha e correu para perto de mim, aí eu percebi que era pelo equipamento, e aí, quer pegar? Aí ele pegou e já começou a manipular e tudo. Eu falei, eu estava procurando lugar para almoçar, você sabe onde é que eu posso comer? Ele falou, vem comigo que eu sei um lugar e tudo, e me levou num restaurante que depois eu descobri que era da avó dele, que ela fazia pratos feitos assim para essas pessoas que eventualmente passavam por ali. Aí eu pedi para ela se ele podia sentar comigo, almoçar comigo. Ela falou, claro, pode. Aí ele sentou, aí me falou que era o Rafael, 13 anos de idade, estudava, ele tinha que ir para a escola num vilarejo próximo, porque lá em Lapinha só tem a escola de ensino fundamental, ele já estava entrando no médio. E aí ele me falou que ele, quando não estava estudando, ele ganhava uma graninha como guia mirim. Aí ele falou, você quer que eu te apresente a vila, tudo? Eu falei, vou adorar, vamos lá. E claro que eu vou gostar. Aí ele viu, eu sempre ando com um bloquinho de papel e caneta, ele falou, você pode me dar esse bloco com essa caneta? Eu, claro. Aí passei para ele, aí ele fez um mapa já da vila e me entregou o mapa, falou, olha, isso é para você não se perder, agora é só olhar o mapa e caminhar por aí. E aí foi incrível que eu já fiquei com o mapa, os 2 anos que eu fiquei andando, eu andava com o mapa e o mapa me servia incrivelmente. Do lado de lá são as hortas, né? E as casas todas com o nome das pessoas, e muito lindo o mapinha. E aí logo depois do almoço ele falou, ok, então vamos agora conhecer a vila. Aí vamos lá, ele falou, olha, é o seguinte, tem que tirar o sapato e tem que tirar o relógio. Eu falei, o relógio? Ele falou, não pode ter tempo e tem que sentir o pé assim na terra. Aí eu já, estou começando a gostar desse turismo, né? E aí saímos pelo entorno para ele me apresentar, e aí logo na primeira curva, assim, os primeiros 200 metros caminhando, ele virou assim na minha direção e deu um grito, sabe, assim, Aí eu disse, gente, o que é que está acontecendo aí? Olhava em volta e aí ele dando uns golpes assim, aí eu percebi que ele estava incorporando um super-herói, sabe? E aí primeiro eu fiquei meio desconcertado, mas também logo depois eu era um outro super-herói. Aí a gente passou uma tarde assim, correndo, subindo pelas pedras, dando golpe. E aí ele me apresentava ninho de cobra, de passarinho, coisas que só uma criança pode perceber, né? E foi uma tarde incrível, assim, incrível. Em meia hora eu estava mergulhado numa outra dimensão que há muito tempo eu não experimentava. E aí um momento a gente parou um pouquinho assim, no meio assim do morro que circunda a vila, e ele subiu nessa pedra e ficou olhando assim para a vila dele, orgulhoso, sabe? Como quem convidava assim para eu olhar. E nessa hora, gente, eu tive assim um calafrio assim, eu digo, gente, eu já vi essa cena e essa cena sou eu. E esse momento foi exatamente o momento, parece incrível, mas foi o momento que determinou o início do meu trabalho. Ele estava de costas para mim aí, mas eu tremendo assim, corri, peguei minha máquina assim, fotografei ele de costas e disse, gente, essa pessoa que está aí sou eu e o que é isso, que imagem é essa? E aí para isso eu tenho que voltar aqui para falar para vocês um pouquinho. Quando eu era garoto, meus pais sacavam que eu gostava de desenhar, pintar, e eles me davam livros de arte, de presente. E eu ficava horas sentado no sofá folheando os livros, e eu sonhava em ser as pessoas dos quadros. Eu olhava para os quadros e dizia, eu quero ser essa pessoa, eu sou essa pessoa. E eu fui essa pessoa que está aí, eu fui o Rafael nesse momento. E quando eu voltei para Belo Horizonte, eu fui perseguir o nosso vínculo e encontrei o Caspar David Friedrich, né, romantismo alemão, que por tempos eu sonhei em ser esse cara no topo da montanha, e o Rafael, por um segundo, ele se apresentou para mim como sendo eu na minha infância, né, o mesmo olhar de garoto e o mesmo sonho de garoto, né. Cheguei com a minha orientadora, disse, eu descobri o lugar, eu descobri o meu companheiro de trabalho, eu sei que vai tudo acontecer ali.
e ela ficou super impressionada. Ela disse, nossa, como aí eu mostrei as fotos, e ela primeiro ainda um pouco, né, confusa, né? E aqui tem um trechinho até da minha dissertação, né? Reconheço naquele olhar que se lança muito além do que os olhos veem, o mesmo olhar com que fitei o vilarejo de um ponto alto da estrada no início daquela manhã. Curiosa sensação de bem-estar e conforto ao reconhecer não na fisionomia, mas numa atitude, meu vulto, interposto no gesto de alguém, como um vertedouro que se abre repentinamente e nos surpreende, ao estender para além de nós sentimentos quase secretos, situações que até então acreditávamos ser somente de nosso domínio. E foi isso, assim, talvez se eu tivesse virado para pegar alguma coisa, eu tivesse perdido o Rafael sobre a pedra e tivesse perdido o meu vínculo com ele. Foi um segundo. E mais um pouco para frente, eu já frequentando a vila, né? Eu levava o meu computador, porque eu estava no mestrado, eu tinha que fazer coisas, e o Rafael ficava do meu lado desenhando ou fazendo as tarefas de colégio. E aí ele viu uma foto que eu fiz de lapinha à noite, aí ele pediu assim, você pode me dar essa sua foto, eu posso desenhar em cima da sua foto? Aí eu falei, desenhar? Ele disse, eu queria desenhar na foto. Eu falei, tá, claro, pode, pai. Aí ele foi lá dentro, pegou o estojinho dele, aí ele ficou do meu lado assim, desenhando, de cabecinha baixa, essa imagem aí, e aí ele começou a me falar assim, de cabeça baixa, sabe, eu estou muito preocupado, eu vivo preocupado porque a nossa vila está sofrendo uma ameaça permanente de invasão de discos voadores. E à noite, quando eu deito na cama, eu escuto os discos voadores, eles estão rondando. E eles vão pousar e eles vão tomar conta da vila e a gente não vai poder se defender. Aí eu ficava, nossa, Rafael, que loucura, tudo, e aí fiquei anotando, né? Aí o dia seguinte eu fiquei andando pela vila, assim, gente, e como é essa história dos discos voadores? O pessoal, disco voador? O Rafael me falou que, né, tem uma ameaça. O pessoal fala, cara, você está dando bola para esse garoto? Ele é um sonhador, o Rafael, assim. Mas ele falava assim com muita veemência, sabe? Eu anotei aquilo assim e disse, bem, essa questão preciso ver um pouco mais à frente. E do mesmo modo, lá naquele dia, quando a gente desceu da montanha, no primeiro dia, a gente estava passando por aí, pela frente dessa mangueira, assim, era uma picadazinha, assim, que ia lá para a praça central da vila. Aí, quando passou nessa mangueira, ele deu um grito também, assim, corre, corre, corre! E saiu louco, correndo assim. Aí eu saí também, desesperado, achava que era um cachorro, aí eu olhava para trás, não tinha cachorro. Aí lá na frente, lá na praça, ele parou. Aí eu disse, Rafael, o que aconteceu, cara? Aí ele falou, não, sabe aquela mangueira lá atrás? Sim, onde a gente começou a correr. Ele disse, pois é, bem ali, vez por outra, aparece a mulher do pé de manga. E é uma mulher brilhosa, assim, que ela vem de trás da mangueira. E, bem, pelo sim, pelo não, é melhor não parar muito ali, porque ela pode aparecer. Tá? Aí eu ficava, e também comecei pela vila, gente, e a mulher do pé de manga? Aí o pessoal dizia, que mulher do pé de manga? Não, porque o Rafael falou, aquela mangueira, aí o pessoal, você tá totalmente tomado pelas fantasias do Rafael, mas eu ficava anotando, sabe? E ele falava várias vezes dela, dos discos voadores, aquilo me... Mas o certo é que eu fiquei contaminado, sabe? Eu andava à noite, olha, qualquer imagem, eu já achava que era alguma coisa da mulher do pé de manga, ou do disco voador. Essas fotos também a gente fez de dupla exposição de imagem, e qualquer imagem que... por exemplo, eu fazia o filme todo em slide, aí depois eu ficava no meu computador trabalhando, eu rebobinava o filme para o início, aí dava para o Rafael, dizia, Rafael, vai fotografar o mesmo filme. E quando eu revelava, vinha carregado de toda... Né, as fantasias do Rafael, eu dizia, gente, eu estou totalmente contaminado. E também nesse primeiro fim de semana eu ouvi um batuque à noite, comecei a chegar aí nessa casinha e vi uns senhores tocando uma música e todo mundo dançando em volta. Aí percebi esse senhor aí que está com pandeiro, blusa branca, era ele que puxava a toada, bem alto, cantando. E aí no intervalo eu fui conversar com ele, e ele me falou que todas as músicas eram dele, de autoria dele, de quase 40 anos atrás, nunca tinha escrito, nunca tinha gravado, todo mundo cantava por, né, apreensão mesmo de repetir, e eu conversando com ele descobri que ele era avô do Rafael. Aí disse, gente, a família completa, né, e se é o lugar mesmo, é aqui que eu vou trabalhar. E depois percebi que o seu Juquinho era uma figura muito importante da vila, assim, ele detinha um conhecimento assim da história da vila e
Aí era um leilão da igrejinha que está aí atrás, ele angariar fundos para a igreja. Aí chegou o aniversário do Rafael e eu dei uma máquina fotográfica para o Rafael de presente. E aí ele pirou com a maquininha, na hora ele abriu a caixa, compreendeu todo o equipamento na maior rapidez e começamos a fotografar. E aí, a partir daí, a nossa amizade parece que desapareceu a oralidade. A gente não se falava mais, era um silêncio profundo. De manhã ele ia para o colégio, quando ele voltava, ele jogava as coisas e a gente ficava junto a tarde inteira fotografando. E era incrível, assim, eu fotografava ele me fotografava. E aí era legal que às vezes eu voltava para Belo Horizonte, para minhas atividades, aí quando eu voltava de novo, aí as pessoas falavam, Alexandre, quando você fotografa, você usa sempre um boné, né? Eu dizia, o boné para proteger um pouco a vista, né? Eles diziam, pois é, o Rafael só fotografa com boné agora. Aí eu dizia, legal. Aí você usa também uma sacola? Eu dizia, eu coloco água, o equipamento, né? O Rafael também só fotografa de sacola. Aí era lindo assim que eu via que o vínculo se estabelecia, o modo que a gente segurava, o equipamento, assim, tudo era muito, uma aproximação muito legal. E foram 2 anos de um convívio intenso, eu e o Rafael, que o que nos unia era essencialmente a fotografia. E quando eu chegava, ele plugava assim o USB da maquininha dele e descarregava uma quantidade enorme de fotos que ele me dava de presente, quase que como uma crônica visual da vida dele, a casa dele, ele com os amigos, ele no colégio, ele paquerando, umas fotos estranhas, completamente curiosas, assim, intrigantes, né? E me encantava muito a maneira como o Rafael me apresentava, né, o mundo dele. Às vezes eu chegava com a minha orientadora e dizia, nossa, eu tenho muitas fotos do Rafael. Ela dizia, ok, eu quero ver. Eu dizia, não posso lhe mostrar. Ela dizia, mas como? Eu sou tua orientadora, eu tenho que ver. Eu dizia, não, mas ele deu para mim, não deu para você. E essa é uma questão minha e dele, e eu não sei nem se eu vou usar essas fotos. E realmente era uma história nossa, era como se ali a gente estivesse construindo uma base de confiança, né, de afeto. E realmente as fotos todas estão com nós dois, comigo, com o Rafael, e a gente nunca usou para nada, pouquíssimas assim. Mas foram muitas fotos, muito interessantes, e ele se fotografava também muito, assim, querendo se perceber também, né, se sacar como um garoto de 13 anos de idade. E aí tinha o capítulo também do seu Juquinha, que era outro capítulo à parte. Seu Juquinha, todo dia de manhã, 84 anos de idade, ele pegava esses caminhos aí e ele ia lá para onde estão aquelas montanhas ali atrás, andava quase 4 quilômetros para ir para um lugar que ele chamava de Mata Capim. E lá ele passava o dia todo, só voltava à noitinha. E à noitinha, às vezes, ele fazia as rodas de batuque. Aí um dia ele me perguntou, você quer conhecer o Mata Capim? Eu disse, pô, vou adorar, senhor Juquinha. Aí ele, tá, então vamos lá. E saímos, né, de manhã bem cedinho, e ele sempre andava assim quase 100 metros na minha frente. Às vezes ele virava assim, como quem dizia, e não vai andar, né, mais veloz. E 84 anos, assim, incrível. Aí chegamos, né, ao Mata Capim, depois de muita caminhada. Essa casinha que está bem aqui, né, sem luz elétrica, sem água encanada, sem nada. Às vezes o inverno de Minas, nossa, era um frio incrível. E às vezes a gente passava o fim de semana todo aí, né? Eu ia para aí, a gente virava o fim de semana aí. De manhã a gente ficava cuidando das coisas, dos animais. E quando acabava as atividades, o seu Juquinha ia lá num riacho ali embaixo, pegava água, ia para dentro, acendia a lareira, né? O fogareiro, e aí a gente começava a conversar com café preto, queijo, a gente entrava pela noite naquele papo mineiro, e era incrível, ele me contava histórias incríveis da Lapinha. E aí o mais incrível que outros fins de semana que eu ia, ele esquecia que ele tinha me contado a história, aí ele começava a me contar a história de novo, mas toda diferente, aí eu ficava assim, mas não era bem isso, né? Não falava, mas ficava assim, curioso, eu achava que era de outra maneira. E aí eu comecei a perceber que aquela flutuação do Rafael, numa fantasia infantil, era também uma flutuação do seu Juquinha, só que o seu Juquinha ele se perdia no passado. O Rafael ele apontava para o futuro, né?
Mas eram noites incríveis de conversa. Eu perguntei para ele se eu podia gravar nossas conversas, ele autorizou, eu colocava assim um equipamento digital e a gente entrava pela madrugada. Mas ele me falava também de muito medo de ser esquecido. Ele dizia que ele não tinha foto dele, que quando ele morresse, os filhos e os netos iam esquecer dele e iam esquecer também da música dele. E aí eu prometi para ele que eu ia fazer um álbum fotográfico da família e fiquei pensando sobre como ajudar ele em relação ao batuque, né? Mas criamos também uma amizade incrível, assim, foi uma amizade maravilhosa com o seu Juquinha. Aí também é curioso que eu fiquei um pouco preocupado desse terreno, e aí um dia eu peguei o carro e fui na sede do município, que ficava longe, fui no cartório, para tentar descobrir o mata-capim. E lá, para minha surpresa, eu descobri que o mata-capim tinha dono. Aí eu voltei de lá tão preocupado, passei dias assim, dizendo, gente, como é que eu vou conversar com o seu Juquinha sobre isso? Até que cheguei, seu Juquinha, o pessoal falava uma coisa séria com o senhor. Pô, meu filho, eu fui no cartório, seu Juquinha, ver o mata-capim. O mata-capim tem dono, seu Juquinha, esse terreno tem dono. Eu falei, qual é o problema, meu filho? Não, eles vêm aqui, eles vão lhe tirar um dia, senhor. Mas não tem problema, o dia que eles me tirarem, eu levo minha galinha, eu levo meu cachorro, aí eu escolho um outro lugar mais longe. E era incrível, ele não tinha interesse em posse, ele queria só estar um pouco afastado da vila, do barulho da vila, dos carros que chegavam. Ele queria uma paz que ele já não encontrava muito na vila, né? E, bem, aqui um pouquinho também um trecho do Javier Marias, que eu acho que tem a ver com o seu Juquinha. Tudo que se conta passa a ser uma versão aproximativa de algo que efetivamente aconteceu. A verdade não se encontra na fidelidade do relato de determinada situação, mas sim no que permanece desconhecido, no que não é contado. A única verdade é que não se traduz em palavras ou imagens. Talvez por isso se conte tanto, ou se conte tudo, para que paire sempre a dúvida quanto ao acontecido, cada vez que alguém o conta. E aí eu fiquei super à vontade de me perder também com o seu Juquinha. Eu não tinha mais o menor compromisso ou, enfim, intenção de me encontrar. Eu queria ser levado pela fabulação do seu Juquinha para onde ela pudesse me conduzir. Aí eu comecei a recuperar também as fotos da família, algumas que rapidamente se estragavam, as fotos do meu companheiro de trabalho, do Rafael, que mesmo novinho as fotos se estragavam muito rapidamente, eu restaurava e devolvia, da mãe, do Rafa. Comecei a fazer muitos serviços fotográficos para a família, fotografias para documento, qualquer tipo de fotografia que eles me pediam, eu atendia e fiz o álbum de família. Aí está o seu Juquinha, de blusinha branca, a dona Lina do lado, o Rafael mais ali na ponta com o bebezinho de blusa laranja no colo dele, ao lado dele de touca está a irmã dele, e atrás da dona Lina, em cima de chapéu preto, está a mãe do Rafael, e o resto tudo é irmão. O personagem pai é um personagem que nunca ninguém se referia, era um silêncio com relação a esse personagem. Isso me deixava também muito assustado, porque por vezes assim eu ia me despedir do Rafael para voltar para Belo Horizonte e a gente se abraçava, o corpinho dele tremia, sabe? E às vezes ele corria para dentro assim, batia a porta para dentro do quarto, aí eu ficava super angustiado, sabe? Voltava no carro, às vezes super preocupado, né? Porque eu sabia que ali eram várias camadas. Era um professor de fotografia, um companheiro que brincava de super-herói, mas também, eventualmente, até alguém que substituía esse personagem, né? Mas, enfim, eu apostava também no tempo, né? Eu sabia que o tempo era rei e o tempo ia encontrar sempre as substituições, né? Esse dia foi o dia das fotografias do álbum de família, e era engraçado que tinham aí dois valores, né? O seu Juquinha com a blusinha branquinha, imaculada, dona Lina, e os outros filhos, por exemplo, esse de blusa amarela, completamente embriagado, que ele não conseguia nem ficar em pé, assim. Tinha que escorar ele, porque ele estava totalmente... E eles não estavam nem aí para as fotos, e eu percebia que eram descompassos, né, de qual seria o interesse daquilo, tanto que eu fiz o resultado de duas maneiras. Eu fiz um assim de albinho mesmo, de mini lab, 10 por 15, com aqueles plásticozinhos dentro,
com todas as fotos. Aí essa garotada mais jovem ficava tomando cerveja e molhava, enxugava na calça, passava, e até meus últimos dias lá em Lapinha eu via o álbum já surrado, passando de mão em mão, e todo mundo vendo, feliz. E para o seu Juquinho e para a dona Lina, eu fiz as fotos todas emolduradas, e até meus últimos dias na vila eu passava e estava a dona Lina passando paninho úmido nas fotinhas, cuidando com o maior zelo, toda feliz, por ter essa memória da família, né? E isso me deixou também muito feliz de eu poder atender a família em toda a sua dimensão, né? E aí o Rafael, num dado momento, voltou ao problema, sabe? O Rafael chegou uma noite comigo e disse: sabe, Alexandre, aquele problema dos discos voadores, eu estava pensando se a gente não poderia fazer uma armadilha para capturar os discos voadores. Aí eu fiquei... Uma armadilha, Rafael? Aí ele foi lá dentro, pegou um papel assim, aí começou: olha, a armadilha seria mais ou menos dessa maneira. Aí eu disse: olha, Rafael, o único problema é que eu não entendo nada de armadilha e nem de disco voador, assim, eu acho que eu poderia ser um ajudante, né? Aí ele falou: não, mas é isso que eu quero, eu coordeno, você me ajuda. Eu falei: aí eu fico mais tranquilo, então vamos lá. E começamos a nos reunir. Aí ele super feliz, ele ficou super feliz que alguém, por fim, confiava nele. Aí ele apresentou o projeto, e aí nós começamos a pensar como construir. Aí eu: mas Rafael, onde é que os discos estão querendo pousar? Ele disse: não, eu sei onde é, eu sei exatamente o campo que eles estão interessados em pousar. Então vamos lá, e começamos Aí aqui eu até ponho que nesse momento eu comecei realmente a me dar conta de que tudo que sempre foi dito para mim era a mais absoluta verdade. E eu, numa miopia, numa arrogância acadêmica, né, demorava tanto para entender que o Rafael tinha medo, sim, de um futuro que chegava e que era capaz de ameaçar a vila dele, e que era um futuro que estava chegando, sim, e que eu, inclusive, era parte desse futuro, só que ele projetava essa ameaça, né, no imaginário infantil de discos voadores, mas era o mesmo futuro que o seu Juquinha também se incomodava tanto, que eram os automóveis, eram as motos, era o ruído. E eu disse: claro, gente, como eu demorei tanto assim, e disse: não, Rafael, nós vamos fazer sim a armadilha. E ele ficou super feliz. Aí começamos a catar os materiais, ele dizia: corta aquela, não, aquela está fina. Aí passávamos a manhã cortando, né, gravetos, e aí o fecha, aí onde é que fica? Aí é mais para ali. Aí fomos e começamos a montar a armadilha, o Rafael coordenando sempre, e ele estava fazendo muito rápido, porque ele tinha medo que nesse dia, ele queria acabar antes do fim da tarde, para eventualmente algum disco voador aparecer, né, nesse dia, já estaria pronto. E aí a gente montava, às vezes passava uma pessoa lá longe assim, aí a pessoa gritava: ei, o que é isso aí? Aí eu dizia: uma armadilha para discos voadores. Aí a pessoa: aí ia embora. Assim. Aí eu dizia: Rafael, só a gente. Aí ele: não tem problema, não vão parar. E ele super ligado, né? E aqui a gente comemorando, a armadilha pronta. E aí, imediatamente, quando a armadilha ficou pronta, ele na hora pegou a maquininha fotográfica dele, se jogou, aí falou: eu vou ficar aqui esperando alguma aproximação. Aí ficou um tempo enorme aí deitadinho. Aí eu falei: Rafael, então eu vou ali comprar umas coisas para a gente. Aí eu fui comprar uns sucos e comprei pães na padaria e voltei. E aí a gente celebrou à noite o nosso projeto. E ele me abraçava, mega feliz, e dizia: puxa, Alexandre, hoje eu vou dormir tão tranquilo, Eu dizia: eu também, Rafael. E olha, aí tem um acaso do destino. Vocês vão dizer que eu inventei isso, mas, gente, como o destino conspira, né? A luz fez um efeito na lente e criou... Lá em cima, tá vendo? Está saindo da tela. Mas lá em cima tem um formato meio, parece uma ogiva, assim, um prato, né? E eu só vi isso quando eu revelei. Eu digo: gente, como o destino pode pregar cada situação. E ficamos a noite toda aí celebrando a nossa amizade, o nosso projeto, e todo mundo começou a comentar da armadilha, né? E aí nessa noite eu falei assim: Rafael, eu queria te propor uma coisa. Eu acho que eu sei por que eu estou aqui, eu acho que eu estou entendendo tudo que você me falou até agora, e eu queria te propor um outro desafio.
O que você acha da gente ficar de tocaia e fotografar a mulher do pé de manga? Nossa, aí o olho dele, assim, ele assim, sério, você acha? A gente fica escondido, e se ela aparecer, a gente registra a mulher do pé de manga. E, nossa, que loucura, o pessoal precisa saber que eu não estou mentindo. Eu disse, claro, vamos pensar. E começamos a ter reunião de trabalho, né, sobre como fazer, e voltamos lá no pé de manga. Olha, Rafael, o equipamento vai ficar aqui, aí a gente dirige o equipamento para cá, fizemos tudo. Está acabando, né? Acabou o tempo? Não? Aí armamos tudo e seria numa noite sem lua, né? Aí nesse fim de semana foi uma amiga minha para lá, eu levei esse fim de semana uma amiga minha que estava fazendo doutorado em biologia, né? E ela não tinha nenhuma relação com arte. Aí uma hora assim eu falei, olha, eu queria te convidar, você não podia ir comigo ali, um beco meio escuro? Ela disse, como assim? Eu não estou entendendo. Não, é que eu estou querendo fazer uma foto e é só a tua silhueta. Ela, olha, eu não estou gostando dessa história, não estou entendendo. Não, mas vamos lá. Aí bem, ela foi toda contra gosto, sem entender nada. Ela ficou assim na frente da máquina e eu falei, Rafael, a foto é sua. Aí ele ficou na máquina e a gente colocou a máquina naquele ponto que é um ponto B, né, que a gente chama de light painting, para quem faz fotografia, que o tempo que você está apertando no botão, ela está capturando. E aí eu fiquei iluminando, eu fiquei atrás dela, iluminando as costas dela, e depois apaguei a lanterna e na escuridão pedi para ela sair, iluminei a mangueira toda. E aí, por fim, eu disse, ok, Rafael, acabou. Aí ele tirou o dedo do botão, aí demorou um pouquinho para processar, e aí a imagem, pá, aparece no ecrã, e ele gritava, ele dizia, eu sabia que a mulher do pé de manga existe, eu sabia, o pessoal precisa saber. Eu dizia, não, claro, Rafael, mas vamos ver como é que a gente fala isso para a vila, porque vai ser muito chocante, vamos ver como é que a gente pode, né, passar essa informação de que a mulher do pé de manga existe. Tudo aí começamos a nos reunir. Aqui tem também um trecho que eu separei, né, do André Rouillet, que eu acho bem legal, que, em geral, o valor documental atribuído a qualquer fotografia se apoia justamente nessa ilusão, que tende a ignorar tudo aquilo que preexiste virtualmente ou efetivamente a imagem. Somam-se a ela como argumento de afirmação uma série de outras camadas invisíveis, porém operantes, que emergem da vivência do fotógrafo, suas percepções, seus sentimentos, ou de quem porventura as contempla. Para o Rafael, ele pouco importava que a minha amiga estava lá, que eu iluminei com ela com a... Isso pouco importa, ele tinha uma foto da mulher do pé de manga, isso é um documento, uma foto é um documento, e isso provava que a mulher do pé de manga existe, né? E aí decidimos como fazer, fizemos um cartaz, 10 cartazes, a mulher do pé de manga, quem acredita nela, e durante a madrugada pregamos pela vila toda, todo mundo dormindo, e a vila amanheceu cheia de cartazes, e na frente de cada cartaz um bando de gente com a mão assim, gesticulando e falando, e eu e o Rafael encostados no canto, ele com um sorriso assim, de orelha a orelha, aí ele batia assim em mim e dizia, não falei, eu dizia, Rafael, incrível. E aí está a mulher do pé de manga e o cartaz na porta da padaria, e a vila toda convulsionando, todo mundo falando da mulher do pé de manga, e todo mundo afirmando a mulher do pé de manga. O seu Juquinha dizia, ela realmente existiu. Eu dizia, como ela existiu, seu Juquinha? Você já viu lá perto da mangueira, tem uma casa abandonada, toda em ruína? Eu falei, tem uma casinha. Bem ali morava um rapaz e uma moça, eles se amavam, tudo, casaram, viviam super felizes. Mas a moça ficou doente, morreu. E o rapaz ficou triste, trancou a casa e foi embora. Nunca mais voltou. A mulher do pé de manga é ela. E ela gosta daqui, ela volta porque ela quer proteger o lugar, ela não é má, tudo. E é incrível porque era mais uma vez a fantasia do Rafael se encontrando com a memória do seu Juquinha e construindo, né, o elo. E foi incrível. A mulher do pé de manga foi outro ponto assim que foi uma bomba. Eu disse, ok, já sei o que eu vou fazer, sim. Né, aqui também uma outra, né, esse Slavoj Zizek, vivemos em uma emaranhada teia de ficções que não nos permite recuperar o ponto inicial da realidade primogênita. Em termos platônicos, não temos como sair da caverna e devemos nos confortar com o mundo das sombras. São precisamente as ficções
que nos permitem estruturar nossa experiência do real. Aí eu falei, Rafael, já sei o que a gente vai fazer. Comecei a coletar todas as fotos que o Rafael me presenteou e comecei a transformar em postais, com o crédito do Rafael ali, e fazia tiragens de 400, 500 postais que começaram a ser vendidos no posto de turismo onde o Rafael era guia mirim, e para surpresa de todos, os turistas piravam e devoravam, atacavam os postais, e mesmo a fantasia que todo mundo duvidava tanto, começou a se afirmar como a grande força que a vila tinha para se apresentar à frente a esse futuro que chegava, né? E começou todo mundo a se dar conta que a vila tinha sim um guardião, e que esse guardião era um sonhador, né? E foi lindo ver essa descoberta e essa afirmação do Rafael. Aí está o Rafael morto de orgulhoso, já como fotógrafo oficial da vila, e a venda era dividida, metade ficava para o centro de informações turísticas e metade da grana ficava para o Rafael, que aí ele comprava lanche no colégio, ele podia ter a graninha das coisas dele. E aí eu também captei o som do seu Juquinha, depois eu escutava esse som com o seu Juquinha, digitalmente, eu tinha equipamento digital, transcrevemos as letras e eu levei para um estúdio de gravação, masterizei, editei e fizemos um CD do Batuque. Fiz uma tiragem de 300 CDs que eu dei de presente para o seu Juquinha. Ele pirou, ele enlouqueceu. Os turistas compravam também, feito assim, era briga para quem queria comprar o Batuque, e até eu voltava para Belo Horizonte cantando agora as músicas, e aí está o encarte com as letras, as fotos são do Rafael, e também pude presentear o seu Juquinha, né, com a preservação dessa memória, dessa produção dele, aí ele recebendo os CDs. E aí começou a chegar um dia que eu e o Rafael temíamos muito, a gente estava de coração apertado, a gente nem falava sobre o assunto, mas começou a chegar o momento de se despedir, né? E eu estava super nervoso, né? E, enfim, coração apertado. Aí, só voltando, são os CDs das nossas conversas com o seu Juquinha, lá do Mata Capim. E também, para minha surpresa, meus últimos dias de Lapinha, eu fui no colégio, lá no Fundamental, e vi umas professoras ouvindo os CDs com as criancinhas, e as criancinhas fazendo redação sobre a vila. E aquilo já não tinha mais nada a ver comigo, era a vila descobrindo uma maneira de pensar a sua história e de perpetuar a sua história, que eu fiquei mega feliz de ver que ela encontrava ali uma força de, enfim, de se perceber. E aí, bem, durante esses 2 anos que eu convivi com o Rafael sempre pegava pedrinhas assim que brilhavam pelo chão, e ele colocava na minha mão assim, apertava e dizia, olha, guarda isso, que isso é um tesouro, isso vale muito. E isso era a área mesmo da estrada real, dos diamantes. E ele me deu um tesouro enorme, assim, eu passei 2 anos com esse tesouro, e quando chegou a hora de ir embora, eu não sabia o que fazer com o tesouro, eu estava super angustiado, eu não ia sair da vila. E aí a gente marcou de celebrar a nossa amizade, nossos anos de convívio, subindo o morro até o topo. Subimos 3 horas e escalamos até o topo, lá embaixo está Lapinha, e levamos um suco para celebrar nossa amizade. E lá eu falei, Rafael, eu tenho uma última surpresa para nós. E aí ele ficou assim, aí eu disse, eu estou com o nosso tesouro, cara. E aí falei, eu não tenho como sair daqui, cara, não teria coragem de sair. Aí queria te propor uma coisa, o que você acha da gente enterrar aqui, e aí você toma conta até o dia que a gente se reencontra. Aí o olhinho dele brilhou, ele ficou mega feliz, e o tesouro está lá, está muito bem guardado, não saiu de Lapinha. A gente se despediu, a gente ainda se fala muito. Aí ele me pediu também uma promessa. Ele me pediu que eu apresentasse para ele o mar, que ele não conhece. E até para minha surpresa, eu recebi a informação há pouco tempo atrás, há cerca de 10 dias atrás, que está confirmado para ano que vem uma exposição no Rio, e que um dos recortes da exposição no Museu de Arte do Rio é a Lapinha. E aí o Rafael vai conhecer o mar e o mar, né?
o museu, e porque o Paulo Reckenhoff quer que ele vá lá falar comigo sobre a experiência da Lapinha. Esse foi o nosso dia de despedida. Aqui é o centro comunitário da vila, onde tudo que a gente produziu ficou aí. Então, todas as imagens, estão os arquivos de som, estão os projetos gráficos dos postais, do cartaz, e tudo, toda vez que eu tenho que lançar mão desse material, eu só uso com autorização e o comum acordo do Rafael e do seu Juquinha, que são meus companheiros de trabalho. É isso, gente. Obrigadão.